Fala pessoal, Engenheiro Marcelo aqui, parte 8, conclusão. Eu vou rever resumidamente todo o conteúdo da série, acrescentando alguns detalhes e ao final farei as últimas considerações. Vamos lá. Na parte 1, a gente viu que o que importa de verdade é o torque exercido num determinado período de tempo, certo? Ou seja, um motor gerando 30 kgf de metro de torque a 3.000 RPM tem exatamente a mesma força que um motor gerando 15 kgf de torque a 6.000 RPM, certo? Por quê? Porque esse que gera o dobro do torque, ele está gerando esse torque, mas ele está demorando o dobro do tempo, ele está gerando o dobro do torque, mas também está levando o dobro do tempo para gerar esse torque. Esse daqui, ele gera 15 kgf de torque, certo? Só que na metade do tempo. Ou seja, enquanto esse aqui deu uma volta com 30 kgf de torque, esse daqui deu duas voltas com 15. Ou seja, se somar as duas voltas, ele vai dar exatamente a mesma força por período de tempo. E é justamente isso que a potência mede, certo? Por isso que as potências estão iguais. Ó, vou até fazer um exemplo legal aqui. Ó. Vamos colocar aqui como se fosse um caminhão, certo? Um caminhão de carga, gerando absurdos 400 kgf de torque a 1.000 RPM e um carro de corrida, certo? Um monoposto, gerando 40 kgf. Aqui eu vou botar 1.500, tá? 1.000 está muito baixo, 1.500. E um carro de corrida, um monoposto, gerando 40 kgf de torque a 15.000 RPM. Vocês estão reparando, ó? Esses dois motores, esse a 1.500 RPM e esse a 15.000 RPM, eles geram exatamente a mesma força. Ou seja, eles, tá vendo? A potência igual, certo? Por quê? Porque eles estão gerando a mesma capacidade de carga, a mesma capacidade de aceleração, a mesma capacidade de atingir tal velocidade. Aí o pessoal fala, poxa, por que então que não se usa motor de corrida para carregar carga, ao invés do motor de caminhão? Bom, pessoal, porque olha só, se você tem a necessidade de ter 837,8 cavalos, tá? Para carregar uma carga, o tempo inteiro você tem que estar nessa potência. Olha a diferença, aqui a gente está o tempo inteiro trabalhando a 1.500 RPM. Qual é a durabilidade desse motor? Muito alta, certo? Já nesse caso aqui, a gente teria que estar trabalhando a 15.000 RPM o tempo inteiro, produzindo essa potência. Quanto tempo vocês acham que esse motor iria durar? Absolutamente nada. Sem contar que até atingir essa rotação aqui, por mais que aqui você teria que colocar um câmbio com uma redução 10 vezes maior, até você chegar a essa rotação aqui, você teria que queimar um pouco de embreagem, o que acontece muito menos nesse caso de cima, tá? Então aqui ficou provado que o que importa para qualquer coisa é a potência, certo? Aí aqui eu continuei dando alguns exemplos para o pessoal tentar enxergar melhor, certo? Aqui, por exemplo, eu mostrei que um homem ele consegue gerar o torque do motor, só que como ele não consegue gerar esse torque com velocidade, ele não gera potência, então a potência fica lá embaixo, certo? Então ele não consegue ter força, ele não consegue ter velocidade, ele não consegue ter aceleração. Bom, aqui na parte 3 eu mostrei para vocês, tá? Isso vem tudo linkando já lá de cima, que para você andar com uma massa a uma certa velocidade, o que importa vai ser sempre a potência, tá? É isso que mede. Por exemplo, você tem um carro de tantos quilos e quer ter ele a tal velocidade. Você vai precisar de uma certa potência para fazer isso, certo? Então,
E se você quiser acelerá-lo, é só você aplicar um excesso de potência além do necessário para se manter naquela velocidade. Ou seja, se você precisa de 50 cavalos naquela situação e você aplica 60, você vai ter uma aceleração, um ganho de velocidade. Se você precisa de 50 e aplica 100, você vai ter uma aceleração mais forte, um ganho de velocidade maior. Você vai ser jogado contra o banco com mais agressividade, certo? Bom, aqui eu acho que é isso, tá? Aqui eu dei alguns exemplos, certo? Que daria para mudar também. Aqui, ó, pelo que eu estou falando, vou até mudar aqui para vocês verem alguma coisa, certo? Bom, vou mudar um pouco aqui, ó, só para ficar certinho, tá? Bom, aqui eu mudei tudo, vou mudar aqui também a força para aceleração, só para deixar demonstrado. Vou botar aqui para 4, pronto. Vamos deixar 3 mesmo. Bom, o que acontece aqui? Aqui eu só mudei os parâmetros, tá? Viu que tudo mudou. Então é aquilo que eu estava explicando, ó. Se você tem esse veículo aqui com massa X, está numa velocidade de 20 km por hora. Aí, para isso aqui acontecer, você só precisa de 0,06 cavalos. Então, o que acontece se você aplicar 0,19 cavalos? Tá? Aqui no caso eu botei, ó, uma força de 3 vezes maior para acelerar, tá? Por isso que aqui está dando 3 vezes mais. O que acontece? Você está aplicando uma força 3 vezes maior do que a necessária para se manter nessa velocidade. Então você vai ter uma aceleração boa, tá? Bom, é isso aqui, eu acho que ficou claro, tá? Vamos para... Essa foi a 3, vamos para a parte 4. A parte 4 foi dos motores aqui, tá? Que eu falei sobre torque em baixa, que na verdade é a potência em baixa, tá? Que eu vou até demonstrar, ó. Toda vez que você puxa o torque para cima, ó, vou colocar 30 kgfm a 2000 RPM. Tá vendo? O torque foi e a potência foi também, tá? Então assim, o que importa é a potência, tá? E o torque, ele é necessário junto com a rotação, tá? Ele é necessário para gerar potência, tá? Toda vez que você pegar aqui em qualquer lugar e você adicionar torque, você vai adicionar potência. Só que quando você adiciona torque em baixa rotação, como tem baixa rotação, a potência não vai crescer tanto. Tá vendo? Eu coloquei 30 kgfm de torque a 3000 RPM, ó. Eu puxei a potência aqui para 84 cavalos. Agora, olha se eu colocar 30 a 5000. Olha o que acontece. Eu puxei a potência para 209 cavalos. Bom, pessoal, estou dando uma passada aqui, tá? Em tudo que a gente já viu. E falando mais alguma coisa. Aí essa foi a parte 4. Ah, não, a parte 4 foi a da aceleração. Essa aqui foi a parte 5, tá? Perdoa. Aqui a parte 6 foi dos motores de moto, né? Acho que aqui não tem muito o que falar. Aqui estão as curvas de torque, aqui estão as curvas de potência. Tá tudo bem explicadinho. Aqui, ó, pessoal, vocês podem não só ter ouvido eu falar, tá? Aqui tem tantos dados, eu deixei tudo tão mastigadinho aqui, tá? Esse motor aqui, a cada RPM, quanto ele tem de torque, quanto ele tem de potência. Esse motor aqui, a mesma coisa. Aqui eu coloquei a diferença de torque e potência e aqui a cor. Ó, aqui, ó, até os 9000 RPM, a Naked tem mais torque e consequentemente mais potência, tá? Que é a esportiva. Já a partir daqui eu coloquei essa cor porque inverte. Aí a partir de 10.000 RPM a esportiva já tem mais torque e mais potência. Isso aqui vocês podem pegar e ficar olhando aqui analisando, usar para estudar, para entender as coisas, tá? Aqui é a mesma coisa, tá? Se eu pegar aqui um ponto
aqui vou pegar um ponto qualquer aqui, ó, que está 5,8 a 9.000 RPM. Se eu jogar 10, o que vai acontecer? Ó, o torque deu um pulo, né? Porque eu exagerei, e a potência veio junta, tá vendo? É assim que funciona. Bom, voltei aqui para não bagunçar, tá? Bom, aí é que eu já expliquei, né? Que é a potência que importa, mas é a potência ali, tá? Naquele momento, naquele local. Então não adianta você ter uma curva. Aqui é a curva de torque dos motores, tá? Vou para de potência. Não adianta você ter uma curva dessa aqui, que você só tem a potência, onde você quase não vai usar, não vai conseguir usar, tá? Vale muito mais a pena você ter uma potência bem distribuída, certo? Aqui, ó, eu até fiz, eu acho que no vídeo eu esqueci de falar sobre isso aqui, tá? Bom, vou falar aqui, ó. Por exemplo, ó, esse motor em vermelho, ele tem uma potência máxima muito maior, tá? 586 cavalos. O motor em azul tem 444. Mas isso são comparando as potências máximas, os picos, tá vendo? Ó? Esse pico aqui chega mais alto que esse pico aqui. Mas vamos para a tabela que eu montei aqui, ó, para a gente ver o que acontece. O motor azul, tá? Até os 6.000 RPM, ele tem muito mais potência durante toda essa amplitude, entre 1.000 e 6.000 RPM. Chega aqui nos 4.000 RPM, ele chega a ter 223 cavalos a mais em 4.000 RPM. Qual situação que o motor vermelho ganha? Só lá 7.000 RPM, que ele vai ter 195,5 cavalos a mais. Só que assim, é uma faixa tão curta que você não consegue utilizar. Assim, esse motor daria para render bem? Daria se você colocasse, sei lá, 10 marchas nele, ou até mais, certo? Essa tabela aqui que eu fiz é toda interativa, tá? Toda vez que eu troco aqui, ó, qualquer valor, é bom vocês olharem, ó, porque, por exemplo, aqui, ó, vou colocar um torque de 100 kgfm. Fica bom para você dar pausa no vídeo e para entender, ó. Coloquei, tá vendo? Ó, o torque foi lá para cima, puxou a potência lá para cima. Aqui, ó, aqui a diferença também já aumentou, tá vendo? Porque tem muito mais torque, a diferença de torque é maior, a potência como subiu pra caramba, tá? É bom para vocês também estudarem, ver como funciona. Bom, eu acho que eu já revi tudo aqui que eu tinha para rever, né? Vou voltar lá em cima para a conclusão, certo? Bom, vou fazer aqui um negócio legal, né? Que eu acho que pode ser legal, colocar aqui 18, puxar para baixo aqui o torque, para vocês verem no motor ideal, tá? Que conseguisse em todas as faixas de rotação manter a força constante, ou seja, o torque constante. Por exemplo, se esse motor de 1.000 a 6.000 RPM tivesse o torque, o pessoal costuma chamar, né, de uma mesa, né, porque é plano. Olha o que aconteceria. Ele tem o mesmo torque em todas as rotações. O que aconteceria com a potência? Ela iria subindo, tá? Por quê? Porque o torque, ele é um produto. Perdão, a potência é um produto do torque com a rotação. Então aqui você tem 18 vezes 1. Aqui você tem 18 vezes 2. É o dobro, tá? Então você vai vendo que a potência vai sempre seguindo uma linha reta. Ela é linear, tá? Então ela vai seguindo. O que acontece? Aqui progressivamente, conforme você vai aumentando o RPM ou você vai reduzindo as marchas para estar sempre no RPM maior, você tem mais potência. Então você tem mais aceleração, você consegue mais velocidade, tá? Porque o que importa é a potência que você está e não o torque. Se você pegasse um carro desse aqui, o pessoal vai falar, ah, ele tem torque em todas as rotações iguais. Então, em qualquer rotação que eu acelerar, ele vai ter a mesma força. Negativo. Esse motor aqui a 1.000 RPM, se você der pé, ele vai se matar para andar. Se você tiver aqui a 5.000 e der pé, ele vai deslanchar. Por quê?
Olha a diferença de potência, 100 cavalos, tá? Bom, e vamos lá. E se a potência for igual? Olha só, preparei aqui um negócio legal também, que vamos botar aqui 120 cavalos, tá? Se a potência for igual, olha como você teria que ter um gráfico de torque, tá? Eu tenho até para vocês entenderem legal isso daqui. Olha só, não é exatamente isso aqui, tá? Mas vamos fazer um experimento legal porque eu acho que as pessoas entendem bem, se vão entender bem se eu der esse exemplo aqui. Vocês já pensaram por que, vamos supor uma bicicleta sem marcha, tá? Você ali a 1, 2 km por hora. Você vai pedalar. O que acontece? Tá muito pesado, mas muito pesado mesmo, certo? E conforme você vai aumentando a velocidade, vai ficando mais leve. Vocês estão entendendo? Olha só o que acontece. Quando você tem mais velocidade, você vai precisando cada vez mais de potência, tanto para manter-se naquela velocidade, quanto para chegar naquela velocidade, quanto para acelerar a partir daquela velocidade, tá? Então assim, se você, vamos supor, a bicicleta 2 km por hora, você pedala para chegar até 20, tá? A 2 km por hora está muito mais pesado, certo? Que a 20 km por hora. Quando embala, vai ficando cada vez mais leve. Você aplica menos força e menos torque, certo? E por que isso acontece? Bom, por quê? Porque quando você está lá a 2 km, é uma bicicleta sem marcha, você está a 2 km por hora. Por que você tem que aplicar muito mais força? Porque a tua rotação está muito baixa. Então, por mais que você esteja aplicando muita força e gerando muito torque, você está com pouca RPM, você está com pouca velocidade, então você tem pouca potência, certo? Por isso que você precisa de aplicar muito torque, porque você está numa velocidade muito baixa para produzir a mesma potência. E quando você embala e começa a girar cada vez mais, lá em 20 km por hora, você está pedalando muito mais rápido, você está gerando muito mais rotações, então, consequentemente, você precisa de menos força, menos torque. Por essa linha aqui, ó, a gente pode ver, se você quisesse aplicar uma mesma potência na bicicleta, tá? O que acontece? Você começa tendo que aplicar muita força e muito torque, e conforme ela começa a ir girando e ganhando velocidade, tá? Você vai precisando cada vez menos de força, mesmo que seja para produzir a mesma potência. Bom, pessoal, eu não sei se ficou muito claro. Se vocês quiserem, eu posso até fazer depois uma outra parte para explicar isso melhor. Assim, eu tento deixar simples, mas é um assunto. Assim, para mim, esse assunto você não consegue entender só indo atrás de ler explicações dos outros. Vocês têm que pensar da sua forma, tentar conectar as coisas para finalmente você entender e ficar claro na tua cabeça. Bom, então eu finalizo por aqui, tá? Essa foi a conclusão, que o que importa vai ser sempre a potência, tá? Mas não o número declarado de potência máxima dos motores. Tomem cuidado com isso. O que importa é a potência ali no momento que você está, tá? Por isso que é muito importante você olhar o gráfico de potência e não a ficha técnica de potência máxima. E então é isso, para tudo, o que importa é a potência, tanto para fazer força, quanto para acelerar, quanto para velocidade. Tanto que vocês podem perceber, qualquer máquina que faça força, tá? É tudo medido em potência, em HP, em cavalo. Você pega o motor de uma lancha, você pega o motor de uma serra elétrica, você pega um trator, tudo é em potência, porque a potência é que gera a força,
tá? Bom, pessoal, então é isso. Eu vou encerrar aqui essa série de vídeos, tá? Eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou, de verdade, deixe nos comentários falando sobre a dúvida ou sobre qual parte não entendeu, que aí fica muito mais fácil eu pegar só aquela parte específica e destrinchar, igual eu fiz aqui, só que destrinchar uma dúvida, uma parte específica. Aí eu acredito que vocês venham a entender melhor. Bom, então eu vou encerrar aqui o vídeo, tá, pessoal? Um abraço a todos e até o próximo assunto.